Hoje a voz dos altos céus a Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvis, e um caminho a Ele abrir. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecado, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipar as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Todas alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres exaltemos sua glória celestial. Nosso cordial bom dia a todos neste momento de culto. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus estejam a abençoar-nos neste momento, onde nos reunimos para louvar e adorar aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos deu a fé. Em nome deste Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iniciamos este nosso momento de culto. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou Jesus para ser o nosso Salvador. E através da morte de Cristo, nós reconhecemos o amor de Deus e sabemos do perdão de Deus. E motivados pela ação do Espírito Santo, nós reconhecemos os nossos pecados e queremos confessá-los a Deus. Por isso, nesse momento, convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus.
Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Estamos, Senhor, arrependidos desses nossos pecados. Nosso coração está dolorido porque fizemos erros contra a Tua santa lei e a Tua santa vontade. Sabemos que merecemos a condenação eterna, mas também reconhecemos e confiamos Jesus como nosso Salvador. Sabemos que Tu enviaste para carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz e com o Seu sangue inocente e o Seu corpo inocente entregues na cruz, perdoaste todos os nossos erros. Por isso, Senhor, por causa de Cristo, nós podemos nos aproximar de Ti e Te pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 27, dos versículos 1 a 9. Salmo de número 27, os versículos 1 a 9, qual nós fazemos a leitura com a divisão ao meio dos versículos. Salmo de número 27, versículos 1 a 9, e após a leitura do salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando no Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venham me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones.
Elevemos os nossos corações a Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, visto que não podemos ficar diante de Ti confiando em algo que fizemos, ajuda-nos a confiar em Tua graça permanente e a viver de acordo com a Tua palavra. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, nós queremos ouvir as leituras bíblicas para este nosso momento de culto. A primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9. Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, onde encontramos assim registrado: Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A epístola para o culto de hoje encontramos registrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, depois dos versículos 19 a 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, depois dos versículos 19 a 30. E encontramos assim registrado na palavra do Senhor: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês
o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino Buscai ao Senhor e Vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais por seu amor imenso, remi-nos para o Pai. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje, o qual está registrado no livro de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, onde encontramos assim registrado. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora,
mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escuta, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Congregação, pode sentar. Cantaremos agora o hino Rocha Eterna, meu Senhor. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor. Água e sangue ao lado teu, na infamante cruz ergueu. Venha, Cristo, me lavar, do pecado e me salvar. De mim não abrirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais erro que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, tu só tu me vem salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Tu me vem te vestir, só a graça te pedir. Tua manancial, lava, livra-me do mal. Amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, rede em ti me refugiar. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco,
quando queremos refletir nas palavras do Salmo de número 27, destacando o primeiro versículo que nos traz as seguintes palavras. Salmo de número 27, dos versículos 1 a 9, destacando o versículo 1. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Que Deus Espírito Santo esteja a nos fortalecer e nos abençoar em sua palavra. Amém. Queridos de Cristo Jesus, nós, como humanidade, estamos vivendo uma situação extremamente temerosa. Apesar de podermos já estar reunidos em culto público, sabemos que as coisas em nosso mundo, em nossa sociedade, ainda não voltaram ao normal. Ainda temos restrições por causa desta pandemia que nós estamos vivendo, da ação do coronavírus, do Covid-19, em toda a nossa sociedade. Muitas pessoas ficaram com medo, estão com medo e continuarão a estarem com medo por causa desta pandemia. Mas nós, cristãos, será que nós podemos ou devemos ter medo desta pandemia? No que tange ao nosso relacionamento material, a nossa vida carnal, nossa vida física, nós devemos estar com medo. Nós devemos tomar todos os cuidados e todas as precauções necessárias para não nos contaminarmos ou, se contaminados, não passarmos adiante este vírus, assim como qualquer outra doença, assim como qualquer outro mal, como qualquer outra coisa ruim. Quando nós dirigimos os nossos veículos, nós tomamos o cuidado para não cometermos e não nos envolvermos em nenhum acidente. Por isso dirigimos com precaução. Por isso fazemos as revisões em nosso carro e assim por diante. E também, então, nesta pandemia, devemos tomar cuidado, olhar o que nós podemos fazer para evitar qualquer mal maior. Mas nós, cristãos, temos uma vida além da vida aqui neste mundo. Nós temos a promessa e a esperança de uma vida eterna. Uma vida ao lado de Deus no paraíso celeste. Uma vida que nos faz, como o salmista Davi, dizer: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E ouvimos o apóstolo Paulo dizer na carta aos Filipenses: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero logo estar com o Senhor. Então, para mim, o melhor seria partir desta vida. Mas, enquanto eu estou aqui, eu devo ser útil ao Senhor. Enquanto Ele me manter aqui, eu tenho que proclamar esta palavra maravilhosa de perdão, de vida, de salvação. Proclamar este Deus que é a nossa luz, este Senhor que é a nossa salvação, Cristo Jesus. Falando no nosso Salvador, vamos lembrar a parábola que nós ouvimos na leitura do Evangelho. Os trabalhadores na plantação de uvas, ou os trabalhadores na vinha, onde Jesus conta a parábola de que o dono de uma plantação saiu no começo do dia a juntar trabalhadores para trabalharem no seu campo. E combinou o salário de 1 moeda de prata. E aqueles trabalhadores do início do dia foram trabalhar já sabendo do valor que iriam receber.
Este dono da plantação saiu às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, chamou mais trabalhadores e falou: eu vou pagar o que for justo. Às 5 horas da tarde, saiu novamente, encontrou um grupo de pessoas que não estavam fazendo nada e chamou-os para o trabalho também. Na hora do pagamento, 1 hora depois, ele começa a acertar o pagamento, começando pelos últimos, que trabalharam apenas 1 hora, pagando 1 moeda de prata. E aqueles que trabalharam o dia todo, que haviam combinado também este valor, ficaram bravos porque receberam este valor. Quando nós olhamos com os nossos olhos humanos para esta parábola, nós ficamos indignados. Aqueles que trabalharam mais receberam a mesma coisa do que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Mas esta parábola não é para olharmos com os olhos humanos. Esta parábola nos fala do reino dos céus. Esta parábola nos fala daqueles que vão entrar no paraíso celeste. São aqueles que confiarem em Cristo a vida inteira, a partir do meio da sua vida ou no finalzinho da sua vida. E uma coisa importante quando nós olhamos esta parábola é saber que nós não sabemos quando será a nossa hora final. Nós não sabemos se nós estamos nos últimos momentos da nossa vida, ou se estamos apenas começando a nossa caminhada de fé. Mas o importante é que nós estejamos na vinha do Senhor, trabalhando. Que nós estejamos confiantes e crentes em Jesus como nosso Salvador. Porque aí, quando nós chegarmos aos céus, abençoados pela mão de Deus, e outras pessoas também lá estiverem, nós não vamos ficar indignados como aqueles da parábola, porque eventualmente terão pessoas no paraíso celeste que tiveram uma vida cristã neste mundo menor que a nossa. Assim como terão outros que terão uma vida maior que a nossa. Mas todos nós vamos desfrutar do mesmo prêmio, do mesmo pagamento do Senhor. Que, aliás, recebemos este pagamento sem fazer nada. Pois é Cristo quem nos salva. E o Espírito Santo que opera esta fé em nossos corações. Seja no batismo, nas criancinhas, seja em nós adultos, através da sua palavra. Por isso, o jeito que Deus nos presenteia não é um jeito injusto. E então olhamos o que o salmista Davi diz: o Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Eu não devo ter medo da morte. Porque nós, como cristãos, nós passamos pela morte e então desfrutamos do paraíso celeste. Nós, como cristãos, vivemos apegados na certeza de que existe uma esperança de uma vida eterna. E quando Deus me chamar para lá, eu irei viver sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem medo. Mas não é porque eu tenho esta promessa da vida eterna que eu devo viver de qualquer jeito aqui neste mundo. Na parábola de Mateus capítulo 20, quando o dono da plantação chega para os últimos que ele contrata, ele pergunta: o que vocês estão fazendo? Estão aqui sem fazer nada o dia inteiro. E eles respondem: é porque ninguém nos contratou. Estar sem fazer nada espiritualmente é não confiar em Deus. E se não confiar em Deus, não crer em Jesus como seu Salvador, o pagamento, o destino, é a morte eterna. Por isso nós devemos ser
extremamente felizes, pois Deus nos chamou, pois Deus tocou o nosso coração, para que nós realmente possamos viver apegados a Ele, como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Afinal, como nós acabamos de cantar, Deus é a nossa rocha eterna. Ele é o nosso refúgio protetor. Ele é aquele que nos salvou, a ponto de nós podermos dizer: eu de mim não cumprirei nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar. Tu, só tu, me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Nu me venho em ti vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, ó, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir, tu vieste me remir. Rocha eterna me salvar, hei de em ti me refugiar. Como é bom nós sabermos que nós temos Cristo como a nossa rocha eterna. Como é bom nós sabermos que nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aquele que nos perdoa, aquele que nos salva. Como é bom, em meio a esta pandemia, nós termos a certeza de que o nosso Deus é Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nada preciso fazer para me salvar. Nem tenho condições disso. Foi necessário que Ele viesse a este mundo, se encarnasse, sofresse os nossos sofrimentos, entregasse a sua vida na cruz, para nos perdoar, para nos fundamentar, para nos firmar nesta certeza da salvação eterna. E assim então nós podemos, como o salmista, dizer: ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar, eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor. Eu irei te adorar, ó Senhor. A nossa vida é uma vida de constante resposta ao chamado de Deus. Não importando se nós vamos trabalhar o dia inteiro ou apenas uma hora, o pagamento é o mesmo, a salvação eterna. Não devemos olhar isto com olhos humanos, olhos interesseiros, olhos egoístas. Nós devemos olhar com os olhos da fé, que são abertos pela ação do Espírito Santo. Eu quero trabalhar na vinha do Senhor, porque Ele me salvou, porque Ele me chamou. E eu quero que outros trabalhem, seja o mesmo tempo comigo, seja menos tempo, mas que trabalhem para o Senhor, a proclamar esta mensagem salvadora para outras pessoas. Lembrando como o apóstolo Paulo: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E assim, firmados em Cristo, nós podemos viver e compartilhar o amor cristão, na certeza de que o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E dizer também, como o salmista Davi: a Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Queridos de Cristo Jesus, será que este é o nosso desejo como filhos de Deus? Querer viver na presença do Senhor todos os dias da nossa vida? Não apenas na casa do Senhor, mas com a presença do Senhor em nossa vida.
vivermos consolados, abençoados, perdoados, felizes e contentes com tudo ou com nada que nós temos em nossa vida? Sim, porque nós como cristãos, nós não temos uma promessa de Deus de que nós não vamos sofrer nesta nossa vida. Nós não temos uma promessa de que cristãos não serão atingidos pelo Covid-19. Infelizmente, nós já sabemos que muitos cristãos foram acometidos pelo Covid-19, estão acometidos por ele, e muitos, infelizmente, faleceram. E Deus os chamou para a sua presença, e estão ao seu lado no paraíso celeste, sem medo, sem dor e sem sofrimento. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto. Este é o pedido do salmista. Este deve ser também o nosso pedido. Que Ele me deixe viver na sua presença todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Sentir a bondade de Deus, o consolo de Deus em nossa vida, o perdão de Deus que nos liberta, e buscar a sua orientação através da sua palavra, para que nós possamos viver aqui neste mundo a testemunhar a palavra maravilhosa de Deus a outras pessoas. Queridos de Cristo Jesus, que o Senhor Deus seja realmente a nossa luz, que Ele seja a nossa salvação, e assim, firmados em Cristo, nós então iremos perguntar: de quem nós teremos medo? Não será do diabo, não será do mundo, não será da nossa própria natureza pecaminosa, dos nossos inimigos. O que dizer então do Covid-19 e outras doenças? Eles não devem nos trazer medo espiritualmente, mas devemos estar precavidos, devemos estar conscientes de que uma vida aqui neste mundo deve ser vivida, pautada por Jesus, a anunciar a sua mensagem, para sermos também pessoas úteis para que outros progridam na sua fé. Que Deus Espírito Santo nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, a nossa rocha eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós vamos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram a nossa alegria por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. O destaque do culto de hoje é o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivemos também através do nosso ofertar a Deus. Nós ofertamos a Deus de tudo que Ele nos deu, e na igreja especialmente para a manutenção e o trabalho dele, e o trabalho de propagação da sua palavra.
sendo assim, como o apóstolo Paulo diz, úteis ao serviço de Deus. Que nós também, através das nossas ofertas, possamos ser úteis à manutenção do trabalho dele aqui neste mundo, para a propagação da sua palavra. Durante, nós vamos cantar o hino Não Posso Contar. Quem tiver a sua oferta pode trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Eu quero anunciar as tuas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, tantas, muito mais do que se pode contar, muito mais do que se pode contar. Neste momento, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Pergunto, vocês têm algum pedido, algum agradecimento para incluirmos na oração de hoje? Pedido? Algum agradecimento? Aniversário Marco Antônio hoje. Marco hoje, né?
Então, os nossos pedidos para a oração, o aniversário do Gustavo, que foi nessa semana que passou, aniversário do Mateus, dia 19, aniversário da Simone e do Marco Antônio no dia de hoje, aniversário da Raíssa, dia 26. Também orarmos pela saúde do Adir e do Dr. Edgar, que estão se recuperando com o Covid, o Eric também, né? E também continuamos orando pela Emily Tolosa Pio dos Santos. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração e após nós oramos o Pai Nosso. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, especialmente porque tu nos chamaste à fé. Tu nos presenteaste com o confiar em Cristo Jesus como nosso Salvador, através da ação do Espírito Santo no batismo e na tua palavra. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que nos deixes viver na tua presença todos os dias da nossa vida. Vivermos e estarmos fortalecidos, abençoados, confiantes em Cristo Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador. Querido Deus, nos unimos em gratidão com aqueles que celebraram o seu aniversário nesta semana e que irão celebrar na próxima semana. Te agradecemos, Senhor, pelo aniversário do Gustavo, do Mateus, da Simone e do Marco Antônio no dia de hoje, e também o aniversário da Raíssa, que será na próxima semana. Querido Deus, pedimos que continues a abençoar, fortalecer estes teus filhos com a tua graça, com a tua paz, com o teu amor, sobretudo com a tua firmeza, dando sempre a certeza da salvação em Cristo Jesus. Querido Deus, também queremos pedir por todos aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, seja na sua saúde, na sua vida material, na sua vida sentimental, também na sua vida espiritual. Envia teu Espírito Santo para consolar corações atribulados, aflitos. Envia, Senhor, tua ajuda para que possamos ser ajudados nas nossas preocupações materiais. E de maneira especial pedimos que continues a estender a tua mão sobre todos aqueles que estão infectados pelo Covid-19. E de maneira especial pedimos pelo Adir, pelo Edgar e pelo Eric. Continue, Senhor, abençoando-os para que possam estarem sendo fortalecidos por ti, tanto na sua saúde, como também na sua fé, e assim também poderem testemunhar que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Tudo isto, querido Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha.
A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o perdão dos pecados. E convida a participar da mesma aqueles que creem neste ensino, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos 11, 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Vinde, pois, tudo está preparado. Aqueles que quiserem, a Gabriela estará com álcool gel ali distribuindo no início, no primeiro banco, e pedimos que sigam as orientações aqui das marcações aqui na frente para o distanciamento, 6 pessoas em cada momento da ceia. Vinde, pois, tudo está preparado. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só
Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva.
Convido todos a se colocarem em pé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças a Deus e oremos. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, graças te damos por mais este momento de fortalecimento da nossa fé e de perdão. Querido Deus, pedimos que continues a nos abençoar, a nos fortalecer, para amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Novamente chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, momento de estarmos reunidos, louvando e adorando a Deus. Lembramos que este momento está sendo gravado, depois será disponibilizado no YouTube e mais tarde colocado na página da nossa congregação, para aqueles que não podem estar presentes, poderem também acompanhar o nosso momento de culto. Estarem cultuando a Deus também em seus lares. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Terça-feira, 19h30, teremos estudo bíblico pelo Google Meet. A gente coloca o link no grupo da congregação. Quarta-feira nós teremos o nosso momento devocional às 19 horas, transmitido pelo Facebook. Aquele momento já que desde o início virou ali já o nosso encontro semanal de reflexão na palavra do Senhor. No próximo sábado nós teremos a transmissão do nosso culto. Por que no sábado? Porque eu estarei em viagem nesta semana. Nós vamos gravar o culto e vamos estar postando da mesma maneira no YouTube e também na página da congregação. Vamos estar postando na página da congregação por volta das 19 horas do próximo domingo, 15 para 7. Então, ali a postagem do culto para também estarmos reunidos e cultuarmos a Deus aí não de forma presencial, mas sim através do culto gravado e disponibilizado pela internet. Lembramos também os pedidos de devocionário da nossa congregação até o próximo domingo, dia 27, tanto Castelo Forte como 5 Minutos com Jesus, valor de R$ 25,00, e pedido de pagamento, se possível, até o dia 27, ali com a Adriana ou comigo. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus esteja a abençoar-vos, que Ele vos leve e vos traga de volta para o nosso próximo culto. E concluímos este nosso momento de hoje cantando o hino Refúgio e Fortaleza. Que a paz de Cristo esteja com todos. Refúgio e